Pessoal, recentemente a Matriz Contábil fez o evento sobre a reforma tributária. O evento foi riquíssimo e, por falta de tempo durante o evento, algumas perguntas ficaram para responder depois. E, conforme prometido, aqui segue. Os setores beneficiados com as reduções de bases de cálculo também poderão, de maneira cumulativa, se utilizar dos créditos gerados? Sim. Vamos pegar o exemplo que é dito lá no artigo 127 de profissões regulamentadas. Um advogado, tá? O advogado ele vai ter um redutor de 30%. Significa dizer que se ele emitir uma nota de R$ 10.000, a base de cálculo dele é apenas 7.000. E os créditos que ele toma vai respeitar a mesma lógica. Se ele subcontrata um outro advogado, ele também vai contratar este advogado, subcontratar este advogado, e este advogado vai ter o redutor. Se ele contratar um serviço de saúde que tem um redutor maior, o crédito para ele é menor. Então, a lógica, gente, é que o crédito agora ele é financeiro. Você só vai se aproveitar do crédito mediante a quitação pelo seu contratado. Isso serve tanto para equalizar o regime de caixa, agora é tudo caixa, quanto para o gozo do crédito ser efetivamente aquilo que foi pago, tá? Então, sim, a resposta é sim. Se eu sou um fornecedor optante do Simples Híbrido, eu posso optar pela forma de recolhimento, DAS ou documento específico a cada operação realizada? Bom, a pergunta seria interessante que o autor tivesse aqui, mas se eu conseguir entender bem, né, se você é optante pelo Simples e vai para o regime híbrido, isto é, recolher IBS e CBS por fora, o seu DAS ele vai servir para quitar todos os impostos, exceto o CBS e IBS. Tá? E aí, se você pode fazer um para cada operação, sim, isso é o que preconiza o RAD, o recolhimento pelo adquirente, ou seja, o teu contratante, o tomador do teu serviço, ou aquele que compra a tua mercadoria, né? Caso a tua relação seja na posição de vendedor, esse comprador ele vai poder extinguir o teu débito pagando através do documento de arrecadação do IBS e CBS e especificamente sobre esta operação. Ou você mesmo também pode emitir e quitar isto daí. Então, sim, vai poder ser feito um por operação, se foi isso que eu entendi bem da tua pergunta. Empresário do Simples que retira acima de R$ 50.000 por mês, apesar das discussões jurídicas, já deveria, por cautela, reter os 10%. Como ocorre essa retenção? Bom, a sua própria pergunta aqui, ela já traz a resposta, né? Se o objetivo é ser cauteloso, sim, o empresário optante pelo Simples Nacional que distribui acima de 50.000 deve já estar fazendo a retenção. O que existe na Justiça Federal são algumas ações, ainda de primeira instância, concedendo a possibilidade de algumas empresas do Simples não fazerem a retenção. Por que isso? Porque a lei do Simples, que é a lei complementar 123 de 2006, lá no artigo 6º, ela cita que os dividendos seriam isentos, né, para as empresas optantes pelo Simples. E aí, bem grosseiramente, né, a lei 15.270 de 2025, ela mandou fazer a retenção disso. Só que aí existe um conflito de hierarquia normativa, porque a lei complementar, em tese, ela precisa de um quórum, em tese não, ela precisa de um quórum mais qualificado do que uma lei ordinária. Então, há quem pense que uma lei complementar ela seja superior hierarquicamente a uma lei ordinária. E aí eu tenho uma lei ordinária mais antiga dizendo que não é para reter e tenho uma lei complementar mais recente dizendo que é para reter. Né? Como é que a gente raciocina aqui na matriz contábil? Né? Conservadorismo sempre, aventura com o dinheiro do cliente não faz sentido. Né? O risco é sempre do cliente, obviamente se ele quiser tomar risco, o risco é dele, mas assim, o que a gente pede aqui? Né? Se for o caso dessa tese se confirmar daqui a alguns anos, de que aquele pagamento era indevido, né? Você vai restituir esse valor, inclusive corrigido pela Selic, né? E sem imposto de renda, ou seja, volta o dinheiro cheio. Né? Não tem aplicação no mercado, né? Já pensou 100% do CDB sem imposto? Né? É uma maravilha, né? Mas aí tem um detalhe. As empresas que não reterem, tá certo?
Ok, vamos lá que o cara conseguiu uma liminar. Eu sou do Simples, vou retirar 100 mil e tem uma liminar aqui que manda não reter. Ok, aí vai ter toda uma discussão que é a seguinte: você conseguiu do juiz uma liminar para sua empresa do Simples seguir lá o artigo 6 da Lei Complementar 123 e não reter? Que bom, mas quando chegar no teu ajuste de imposto de renda da pessoa física, que se somar com outras rendas, tá certo? Você pode ter imposto a pagar. Então, vamos só entender aqui, gente. A retenção é uma antecipação do imposto que pode se concretizar ou não. No que não se concretiza, você é restituído. Mas vamos pensar aqui, ó. O cara ele é sócio de uma empresa do Simples que ele tira 100 mil reais por mês. Aí ele vai lá e consegue eliminar. Então, 100 mil reais entra livre no bolso. Aí, esse mesmo cidadão, mesmo CPF, é sócio de uma empresa grande do lucro presumido, que todo mês deposita para ele 300 mil, certo? Aí, qual é a decisão judicial? É uma decisão judicial que vai dizer assim, ó, a empresa do Simples não vai reter, mas no final do ano ele é um cara que ganha 300 de uma mais 100 da outra, 400. Ou seja, vezes 12 meses ele ganha 4 milhões e 800. Quando chegar no IR dele, ele vai dever 480 mil, que é 10%. Né? Ou o juiz vai dar uma decisão dizendo que empresa do Simples o sócio não paga nada. Aí eu posso ter um caso muito distinto, né? De um cidadão que ganha 150 mil numa empresa do presumido e vai reter e vai pagar, e um cidadão que ganha de repente 200 mil numa empresa do Simples e nem vai reter, nem vai pagar. Né? Então, é óbvio que está tendo muita discussão, mas se a gente for olhar para o CPF, que é o contribuinte final, né, numa visão de equidade, alguma decisão que desautorizasse a pessoa física a pagar o imposto seria estranha. Né? Desobrigar a empresa a reter, ok, eu até entendo. Mas isso recaindo lá no CPF, eu não acredito que o judiciário vá por aí. Mais cenas dos próximos capítulos. Espero que tenha sido claro. E se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Manda aqui nos comentários que a equipe me informa e a gente grava a resposta. Muito obrigado.